Olá, estamos aqui de volta com a continuidade de um assunto, né, que eu espero que você esteja bem aficionado a isso, tá? A gente vai tratar agora de dois conceitos muito interessantes. Não sei se você já ouviu falar. Do primeiro, que se chama maturação. A gente vai tratar da maturação versus a aprendizagem, né? O que é que isso tem a ver e o que é que isso implica nas minhas ações dentro do contexto de formação. Quando a gente fala de maturação, ela está ligada a padrões e sequências de mudanças geneticamente programadas. O que isso quer dizer, né? Ele leva a padrões específicos que são esperados no comportamento humano. Então, por exemplo, um bebê quando nasce, né, você espera e vai gerando a expectativa de que com tantos meses ele vai dizer a primeira palavra, né? Com 7, 8 meses, 9 meses, ele vai começar a engatear, né? Com 1 ano e pouco vai dizer as primeiras palavras, as primeiras frases, né? Então, quando do desenvolvimento desse ser humano, então vai ter um período que começa a andar, começa a correr. Enquanto adolescente, né, a menarca, surgimento, né, de seios, de pelos, o crescimento, na parte mais adulta tem um exemplo como a menopausa. Então, tudo isso são situações que são geneticamente programadas e esperadas para esse comportamento. Eles influenciam sim no desenvolvimento, naquilo em que é planejado, programado, naquilo que nos gera expectativas de avaliação no processo de ensino-aprendizagem. Então, a maturação, tá certo? Ela é um conceito que precisa ser observado enquanto eu estiver segmentando as fases de aprendizagem e desenvolvimento. Ok? Eu preciso pensar e entender que a maturação desses processos, né, que são esperados dentro do comportamento, do que é programado geneticamente para o ser humano. E aí, dessa forma, eu preciso vincular esses padrões àquilo a que eu vou aplicar, aquilo que eu vou projetar dentro da minha sala de aula. Então, além desses processos de maturação que está ligado a esse padrão genético que já vem programado, digamos assim, eu também tenho as questões da aprendizagem, né? Então, ela está voltada muito mais às questões da oportunidade de aprendizado, as oportunidades e as experiências, né? O contexto que é elaborado, né, para que o aluno, centro dessa aprendizagem, ele possa se desenvolver, né? Essa imagem aí, eu acho que eu gosto dela, ela traz uma reflexão para a gente da interação, né, desse professor com esses alunos e essa troca, né? Tudo que é pensado, né? A questão até dos EPIs que eles estão aí, né, todos com óculos de proteção. Então, no contexto que é pensado para uma aula, né, para um experimento como esse aí dessa imagem, a gente pensa em tudo isso, né, todos os aspectos anteriores da maturação, né, dessa idade, da questão do que eu vou precisar, né, para que esses elementos eles promovam um espaço de aprendizagem seguro, né, que a observação ela seja garantida. Então, tudo isso que vai pela prática, pelo treino, né, às vezes é um espaço em que precisa ser um treino repetitivo, né, de um determinado processo. Então, às vezes pela imitação, pelo ensaio, pelo erro, pelo acerto, pelo discernimento. Então, ele traz ainda pela atividade e pela apropriação da cultura. Então, tudo isso está ligado aos contextos de aprendizagem que são vivenciados, né, por este indivíduo que é centro da aprendizagem e as interações com esse espaço humano ao seu redor, a esse contexto, né? E aí a gente faz com que essas duas definições elas ganham uma importância muito grande dentro do contexto educacional, maturação e aprendizagem.
passando para um novo conceito das teorias psicológicas da aprendizagem e seus teóricos, tá? Então, a gente traz aí três teorias e alguns teóricos, quatro teorias e alguns teóricos, né, para que a gente possa falar um pouquinho sobre elas. E em três especificamente, a gente faz um recorte mais na frente. Então, sobre as teorias psicológicas, né, aprendizagem e seus teóricos. A comportamentalista, né, a gente traz aí como teórico Skinner, a cognitivista, Piaget e Azubel, a humanística com Rogers e a psicologia de Gestalt, né, ou Gestalt. Então, vamos ver o que cada uma delas aborda e o que que implicações eu terei no meu contexto da sala de aula.